A nossa bolsa de pesquisa já está chegando. Bom, o pessoal vai começar a chegar. Vou dar mais uns 2 minutinhos, tá, Regina, para a gente começar. Sim. A gente começa 14h05, sempre começa com um delayzinho. Sejam bem-vindos a todos que estão na sala. Sempre tem uns imprevistos, não tem problema. Tem, né? O pessoal perde o ônibus, como eu digo. Dá tempo de tomar um café, né? É. Saudades do meu querido professor. E aí, Ju, tudo bem? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Te preparando para entrar no mestrado ou não? Vou vir com tudo. Vários teóricos já saíram já daquele meu projeto inicial. Coisa boa. Está indo, só esperando o edital, professor. É isso aí, tem que se arrumar, né? E aguardar, né? Ver se for a hora, for o tempo certo, vai rolar. Vai, rola, assim, sempre rola. Aqui, Regina, assim, é uma galera muito gente boa, assim, tem de tudo um pouco, como diz o outro, né? Então, deixa eu aqui botar para carregar o computador. Muito bem. Então, vamos começar, dar início ao nosso encontro. Então, eu vou apresentar a Regina, né, professora Regina. Então, primeiramente, agradecer, Regina, pela tua disponibilidade de estar conosco nessa tarde, né, tirar um pouquinho do teu tempo para conversar conosco do FERA, né, do nosso grupo de pesquisa, e dos nossos amigos que têm acompanhado o nosso projeto de extensão. O nosso projeto de extensão, Regina, ele nasceu ano passado, né, em plena pandemia, diante da impossibilidade de nos encontrarmos presencialmente, né, os orientandos de iniciação científica e de mestrado do nosso grupo de pesquisa, né, começamos a pensar, vamos nos reunir de maneira virtual. E aí surgiu a ideia de convidar pesquisadores de todo o Brasil para falar um pouco das suas trajetórias, né, suas trajetórias de vida, trajetórias de pesquisa. E aí, o ano passado, a gente fez a primeira edição do Diálogos, né, de pesquisadores, né, em tempos de pandemia, pessoas que trabalham com história da educação, e esse ano a gente está tendo a segunda edição do Diálogos. E a gente tem, assim, convidado pessoas de distintas, né, universidades, e aí surgiu a oportunidade de convidar, né, então vou te apresentar, antes do currículo Lattes da Regina, né, a Regina é uma grande amiga, que a gente trabalha junto em atividades do INEP, então é uma amiga que a vida me trouxe, né, a gente já se conhece há um bom tempo, e me alegra muito ter tu com a gente nesse espaço, e me alegra mais ainda poder te ouvir um pouco da tua história, que eu sei que é riquíssima de outras histórias, de experiências pessoais e docentes. A professora Regina Célia Padovan possui graduação em História, mestrado em História Social, ambos pela PUC de São Paulo. Ela tem doutorado em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Hoje ela é a professora associada na Universidade Federal de Tocantins, campus de Porto Nacional, docente do curso de Licenciatura em História e do mestrado profissional em História das Populações Amazônicas. Atua como professora em História da Educação, Metodologia, Prática e Ensino de História, desenvolve pesquisas no campo da História da Educação, Escolarização e Metodologias, com enfoque para memórias, representações de cultura escolar, História e Historiografia Regional, Práticas Educativas de Formação Docente, e tem experiência, né, na formação de professores, na coordenação do PIBID, e além de ser uma pessoa de uma simplicidade invejável, né, uma pessoa muito querida, a quem eu posso e tenho o prazer de chamar de amiga, né. Então, Regina, seja bem-vinda ao nosso pequeno encontro do Diálogos, e a gente gostaria de ouvir um pouco, assim, das tuas trajetórias, né, como Regina chegou a se constituir como Regina. A proposta do nosso diálogo é esse, a tua fala, e depois a gente abre um espaço de pergunta, de debate, mas, assim, estás em casa, apesar da distância. Obrigado, Regina. É contigo agora.
Obrigada eu, professor Alessandro, amigo também, né, que a gente encontra na jornada da vida. Gente, boa tarde. Primeiramente, claro, agradecer esse momento, né, essa oportunidade aqui, o convite do professor Alessandro, conhecer vocês, né, de outros lugares do Brasil, que não nesse lugar que eu estou com muito calor, Tocantins, Palmas. E assim, e também, né, imaginar que cada qual aqui também tem uma experiência própria e está se formando no processo de formação, né? Aliás, a gente está sempre se formando, né? A gente nunca está pronto. Nós estamos sempre em processo de formação. Então, agradecer, e acho que aqui eu achei interessante a ideia dos diálogos, né? A ideia que você falou aí do projeto, de ouvir um pouco a trajetória, né? E é algo que a gente para, assim, para pensar. De certa maneira, você volta quase um memorial, né? Um memorial seu, do seu processo de vida, do seu processo de formação, e como é que isso traça ou, né, forma você na área de pesquisador em História da Educação, por exemplo, que eu acho que é o viés que a gente vai falar aqui, né? Assim, eu pensei, né, dessa questão da gente, e aí eu gostaria só de, né, expor que eu peguei como um elemento de referência para falar desse campo da história da educação, e eu nesse processo, eu acabei partindo, né, um pouco da minha própria dissertação, da minha própria tese, né, na verdade foquei em dois pontos, né, três pontos, um pouco essa questão da importância da própria docência, né, a docência como elemento importante aí que eu acho que vale, que marca também essa identificação com a área da educação, e depois a própria prática da pesquisa em história, né, que eu adquiri aí nessa formação de graduação, mestrado e doutorado, e depois eu foquei mais no doutorado para um pouco dialogar com vocês essa questão da problemática das fontes, como é que a gente enxerga esse documento, como é que a gente se desafia a ler uma temporalidade outra que não é essa do presente, né? Que não é essa que a gente está vivendo. Bom, então eu vou partilhar com vocês, eu vou pedir licença, né, para usar aqui os slides. São alguns slides que eu acho que eu vou... acho que a gente pode fazer exatamente nesse movimento, né, Alessandro? Eu exponho os slides, qualquer coisa a gente fecha, depois abre novamente, se for o caso. Mas eu entendi que a gente faz primeiro eu faço uma exposição, depois a gente vai fazer perguntas, um debate, algo assim. Isso mesmo. Né? Então, tá bom. A ideia é essa. Beleza. Tá, então deixa eu partilhar aqui o meu slide. Deixa eu ver se ele está aqui. Peraí, só um minutinho. Dá para visualizar? Sim, Regina, dá para visualizar. Se quiseres me mandar pelo Zap, eu posso passar para ti. Pode ser, deixa eu só ver aqui. Aí fica melhor para ti. Tá. Eita, eu acabei interrompendo aqui. Só um minutinho. Deixa eu tirar meu Zap daqui. É porque eu estou no outro computador. E aí eu vou transferir para cá para ficar melhor. Deixa eu ver se eu consigo agora te enviar. Eu vou interromper aqui só um pouquinho, tá bom? Tá, perfeito. Aí tu me manda, eu passo para ti, que aí fica mais fácil, eu acho. Deixa eu localizar ele aqui. Uau, que calor. Chegou. Chegou? Tá. Uhum. Agora eu já baixo aqui e já passo.
Vou botar para o outro lado aqui. Aqui não tá frio, mas o café não deixa de ser uma bebida. O café é necessário, né? Uma bebida para tarde, pós-almoço. Tá, acho que agora vai. Maria, não. Uma janela. Oi? Acho que agora eu acho que vai aparecer aí. Vamos ver. Tá. Perfeito. Agora tá chegando aí para vocês. Chegou para vocês? Pronto. Então, gente, só, né, voltando um pouquinho, coloquei o título, né, Diálogos sobre História, Educação e Formação de Pesquisadores em Tempos de Pandemia. Achei o título tranquilo. Hoje até pensei, só faltava ser o 14º encontro, já que nós tínhamos 14 horas no dia 14, né? Pode ser o 14º encontro. Foi uma coisa que achei interessante. Bom, aí ser pesquisadora na área de História da Educação e como me constituir como tal, né? Um pouco essa pergunta. Pode passar aí, Alessandro. Bom, e aí, assim, eu parto aí de algumas considerações iniciais, né? Que eu acho que é aquilo que nos, de certa maneira, a gente, ao postar qualquer slide, a gente busca algo que tenha a ver com a gente, né? Eu abro aí com Paulo Freire, que não tem como a gente não remeter ao grande educador Paulo Freire, que aí eu pensei, né, diálogos que vocês estão colocando como um título do grupo, Paulo Freire ressalta, né, a dialogicidade como uma prática da liberdade, né, então, assim, exatamente a gente manter o diálogo como elemento de liberdade, como elemento de educação, como elemento de formação, essa relação que se dá dialógica, não tem como a gente abrir mão, né, nesse princípio de formação, de educação. E aí, assim, já indo do Paulo Freire para algumas questões minhas, eu peguei dois, né, na verdade, como marcos importantes, eu sinalizo. Dentro desse marco, né, desses marcos, eu coloco aí a prática da docência, que eu acho que é um elemento importante nesse processo formativo, né, dessa minha trajetória aí para o campo da história da educação, e aí eu coloquei afinidade, identificação com a área da educação, que eu já, né, nos anos, eu coloquei na educação básica, lá nos anos 80, né, dos anos 80 para o final dos anos 90, eu tive esse processo de inserção como professora das séries iniciais, do ensino fundamental e do ensino médio, em São Paulo, né? Então, eu sou uma paranaense paulistana, e agora no Tocantins. E nesse processo né, de docência com o ensino público, na educação, né, na escola pública, eu exerci aí um tempo, né, minimamente de 10 anos, que foi muito significativo. Com essa experiência da docência da educação básica que eu acabo me inserindo no ensino superior. Então, eu acho que isso foi uma etapa importante para eu, de fato, me fazer professora do ensino superior eu coloquei nos anos 2000, foi quando eu cheguei no Tocantins, né, na época Unitins, a Universidade Estadual, que ainda tem os seus campos hoje, e hoje e depois a UFT, que é a Federal do Tocantins, né. Eu até coloquei alfabetização de adultos, foi quando eu também tive uma familiaridade com o documento de Paulo Freire, né, com a pedagogia do oprimido, se apropriando das leituras de Paulo Freire para trabalhar exatamente com adultos numa região periférica de São Paulo. Então, todo esse caldeirão que eu estava vivenciando nos anos 80, né, professora da educação básica, fazendo curso de história na PUC, trabalhando no final de semana com alfabetização de adultos. Então, assim, era muita coisa sendo absorvida, né, para entender aquele momento que a gente estava vivendo. Então, e aí, assim, esse universo da docência é o que marca muito a minha relação com a educação, desde os 19 anos eu dou aula, então só sei dar aula, não sei fazer outra coisa. E eu acho que esse é um ponto forte, né, que vai um pouco direcionar para a pesquisa posteriormente.
Bom, quando eu entro na prática da pesquisa em História, e aí eu direciono para História, por conta do curso de História, né, fui fazer História na PUC. Na graduação, tive a experiência com o PIBIC, que eu acho que muitos de vocês talvez tenham passado, ou vão passar, ou, enfim, né, mas o PIBIC, esse programa de iniciação científica, foi um ensaio de pesquisa muito expressivo, né, trabalhei com narrativas de cronistas espanhóis do século XVI, assim, enfim, me apropriando daquela linguagem. Então, assim, foi o primeiro embate com documentação, né? Então, assim, a graduação, bacharelado, licenciatura, fez um pouco me desafiou a ler documentos. Né? E no mestrado, numa segunda etapa também, porque aí eu fui ler documentos paleográficos, né? Fontes paleográficas do século XVIII. Porque o meu objeto no mestrado, aí eu fui lá para os arquivos de Minas Gerais, de Mariana, de Ouro Preto, trabalhar com devoção religiosa, olha só, e a sua materialidade no século XVIII. Então, eu peguei uma devoção religiosa, como é que ela se constitui naquele momento, trabalho com uma devoção específica, que é a que hoje, né, a de Bom Jesus de Matozinhos, que é de Congonhas do Campo, onde tem as obras do Aleijadinho, para quem já ouviu falar. Então, eu pego aqueles documentos, enfim, de registros daquele santuário e vou fazendo, vamos dizer assim, uma compilação para entender como que a devoção se constitui num período longo, né? Então, esse registro da materialidade da devoção religiosa era algo que é o que, na verdade, me despertou e foi o que eu fiz naquele momento. Bom, aí o que vai marcar minha inserção no campo da pesquisa em História da Educação vai ser o doutorado, né, na minha tese. Ela tem um título, que é esse título que eu quero explorar depois nos documentos que eu vou mostrar, que é Lugar de Escola e Lugar de Fronteira. Então, lugar de escola é um termo que eu tirei da fonte documental, lugar de fronteira está entre aspas, porque é exatamente um espaço de fronteira que se localiza uma cidade chamada Boa Vista do Tocantins, lá do antigo Goiás, no século XIX, né? Essa Boa Vista hoje é a cidade de Tocantinópolis, é uma cidade que faz divisa com o Maranhão, né? Banhada pelo rio Tocantins, e é a cidade que eu vivia, que eu morei 12 anos em Tocantinópolis, por isso aí a identificação para pesquisar que lugar era aquele, voltar um pouco no tempo, né? E numa documentação que me permitiu olhar. Por quê? Porque eu estava no doutorado em Goiânia, na Federal de Goiás. Então, o arquivo histórico de Goiás foi onde eu me familiarizei com a documentação. Muito embora, assim, né, parece assim, nossa, mas você já decidiu. Quando eu cheguei no doutorado, o projeto de pesquisa não era esse, era outra coisa. Era educação, mas era já no século XX, era, enfim, memórias e narrativas sobre a história dos orionitas, né, dos colégios ali da região, mas já no século XX. Mas quando eu fui para o arquivo, né, então aí eu já mudei completamente, porque eu fiquei encantada com os documentos. Então, assim, esse momento, eu acho que é o momento, o doutorado, ele marca muito essa presença com o campo da história da educação, certo? Bom, aí eu coloquei só umas questões que eu acho que a gente acaba fazendo, já que nós estamos falando em diálogos, né, a dialogiosidade de Paulo Freire, os diálogos do grupo, e eu acho que os diálogos que a gente sempre estabelece aí, pensando um pouco a partir do Michel de Certeau, esse lugar social do pesquisador, né, quer dizer, de onde eu estou falando, de que espaço que eu estou escrevendo, né, no meu exercício com a prática historiadora, e, de certa maneira, a escrita em si, né, e nessa prática historiadora, como diria, nessa concepção, há uma sobreposição de tempos, né, que a documentação revela. E dessas temporalidades, elas estão presentes na documentação, na bibliografia, na pesquisa, na periodização que você estabelece, na leitura do autor, eu coloquei, acho que feitura está errado, na leitura do texto e do leitor, né? Então, assim, desculpa, a feitura do texto e do leitor. Então, esses diálogos aí aparece essa sobreposição, vamos dizer assim, de tempos que a fonte documental traz, né, nessa prática historiadora que a gente exerce. Bom, então, assim, posto isso, acho que agora eu vou passar um pouco mais a direcionar para partir da própria tese, né, esse lugar de fronteira, esse lugar de escola, o que eu quero, qual é o meu objeto? É pensar a instrução primária
como é que a escola de instrução primária no século XIX, lá em Boa Vista, se deu, como é que ela se materializou, vamos dizer assim, né? Pode passar. Bom, e aí acho que vem a ideia do procedimento, dos processos que a pesquisa implica, né? Eu coloquei aí como um movimento importante, quando é que a gente se depara com o objeto, como é que ele fica em confronto, é sempre nessa relação, né, da literatura que você se apropria do objeto, e ao mesmo tempo essa interação com as fontes, ou vice-versa, né, que é o termo que eu coloquei aí. E, claro, nesse movimento da literatura, da bibliografia que você se apropria sobre o seu tema, e como você depois vai encontrar no diálogo com as fontes, eu coloquei elaboração de um olhar teórico aparece, né? Para ler o quê? Então, a gente precisa ler, nesse processo, a gente precisa ler o contexto, a gente vai ter que, de certa maneira, identificar os sujeitos, né? E numa categoria que eu trabalho, que são as representações, a partir aí da leitura do próprio Chartier, né? E que sentidos essas ações, elas são elaboradas e construídas nos registros, né, ou nas fontes que você vai, de fato, se deparar com elas. E aquilo que eu quero dizer, né, quer dizer, como é que as fontes vão mostrar para mim a escola? Então, minha pergunta é sempre, como é que a escola de meninos e de meninas aparecia na documentação? E aí, um exercício que eu fiz, eu acho que eu vou um pouco mostrar aqui rapidamente, eu grifei lá em negrito, né? Contexto, sujeitos e representações. Essa ideia do contexto, eu precisava entender o meu objeto dentro de um contexto mais amplo, né? Então, se o meu objeto era a instrução primária, a escola, naquela cidade, no século XIX, eu tinha que entender que lugar era esse, né? Esse espaço-lugar. Então, aí eu vou tentar pegar a instrução primária no Goiás do século XIX, no extremo norte e em Boa Vista, ou seja, aquela ideia de um olhar macro, né, um olhar ampliado, tentar entender qual é o projeto de instrução primária que se tem no Império, no século XIX, como é que isso ocorre na província do Goiás e como é que ela se materializa na cidade onde eu estava pesquisando. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Espero que eu esteja claro. E aí, assim, e claro que para ler esse contexto, eu vou ter que, de certa maneira, entender onde está Boa Vista, onde está essa cidade. Aí eu vou me apropriar de algumas palavras, ou de algumas, não sei se a palavra categorias, mas que vão me auxiliar, né? O que é o Goiás, qual é o debate que está posto no século XIX? Esse debate entre civilização e sertão, essa ideia, né, de que o Goiás, ele queria, a província queria se integrar à nação, como diria Janaína Amado, né? A ideia de ampliar as navegações pelos rios Araguaia e Tocantins, para entender que o Goiás precisava estar dentro da nação, promover os aldeamentos indígenas, porque o território era extremamente povoado de populações indígenas nessa região, e criar escolas nesse contexto, né? Então, olha só, e outro elemento, a fronteira é um elemento importante, eu pego aí esse termo que é de um geógrafo, que ele vai, essa ideia de fronteira, né, ele fala, aí eu coloco, o extremo norte do Goiás é fronteira geográfica e cultural com o sul do Maranhão, né, e tinha uma expressiva distância da capital da província, vocês imaginam a capital da província de Goiás, que é hoje a cidade de Goiás, né, o Goiás Velho, são mais de 1.000 quilômetros, né, gente, de distância, 1.500 quilômetros, vamos dizer assim. Hoje, se você pensar a cidade de Goiás para Tocantinópolis, né, se de Tocantinópolis aqui a Palmas é 560, então é muito mais de 1.000 quilômetros. Então, era a última fronteira da província, né. Bom, ao mesmo tempo, essa ideia de lugar de escola me faz buscar a categoria lugar, a partir de Milton Santos, discutir o que é lugar, que é um conjunto de forças que permite uma materialização da forma e dos conteúdos da instrução primária naquela representação da escola nos registros. Então, a ideia de lugar se coloca aí. Eu coloquei até uma citação de um historiador espanhol, que é o Palacín, ele vai dizer que Boa Vista, naquele período, era uma das fronteiras mais vivas do Goiás, na segunda metade do XIX, né? Outro elemento aí, que também marca essa ideia dessa leitura mais macro, é pensar qual é a política que se tem de instrução elementar ou de instrução primária, posta, né, pela província. Inclusive, tem aí a narrativa de um presidente da província do Goiás, dizendo
que essa instituição elementar era nada mais do que oferecer, aí ele fala, não exigindo que se dê aos alunos nessas novas escolas mais do que a instrução puramente elementar, e a indispensável educação religiosa. O que é essa educação puramente elementar? Saber ler e contar, né? E pronto, a instrução religiosa. Bom, então, é um pouco esse olhar macro que eu, um pouco, vamos dizer assim, tive a intenção de mostrar para vocês aqui, né? Pode passar, Alessandro. Bom, ainda um pouco, né, só me indo embora, coloquei ponto 3, mas ainda dentro desse contexto histórico, macro, eu tenho que entender, para eu entender essa escola e entender como é que ela se configura, eu tenho que entender que tem umas relações de força que estão postas aí, né? Quais são elas? Grupos ou instituições que estão aí disputando espaço, né? Então, você vai ter, com certeza, a presença, aquele projeto da catequese e civilização, posta, né, pelos aldeamentos, a criação de escola. Então, você tem a presença da igreja com os missionários capuchinhos, italianos, você vai ter os franciscanos, os dominicanos franceses, enfim, então, assim, aí, com certeza, esse mapeamento, Boa Vista, tá, São Vicente de Boa Vista, em 1841, era um desses lugares que nasce como aldeamento, para depois virar uma cidade, uma vila, uma cidade, né, enfim, ela vai se ampliando, mas esse momento, essa origem, né, é marcada por essa disputa aí com presença desse projeto de civilização e catequese. Esse é um dado. Um outro dado que vai sinalizar mais para o final do 19 vão ser os conflitos políticos, que é exatamente por uma região de fronteira, é uma região que tem muitos litígios. Então, ou seja, é briga de território, é briga de coronéis, né? Então, imagina eu ter que entender a escola nesse cenário, né? Então, você teria aí, eu coloco aí, né, as forças políticas e religiosas tanto do norte do Goiás quanto do sul do Maranhão. Naquele contexto dos 1840, a gente vai ter todo o movimento da balaiada, que vocês sabem, e depois, mais à frente, tem as ocorrências das chamadas revoluções, entre aspas, aí, coronelistas, justamente pelo controle do poder do município. E Boa Vista passa por essas 3 revoluções, segundo a leitura desse historiador, né, Palacin, que eu mencionei, e aí uma briga política entre líderes e coronéis, né, maranhenses e do Goiás, exatamente pela incorporação de Boa Vista ao território do Maranhão, e o Goiás querendo manter esse território do lado dele, né? Enfim, coloquei alguns autores que eu trabalho, etc., mas, assim, dentro dessa ideia, né, das relações de força, você tem a igreja, você tem a briga política, a outra coisa, você tem a disputa de narrativa, quer dizer, a origem de Boa Vista também está aí na historiografia. Ela pode ter sido decorrente de pobres agricultores que vieram, ou de uma narrativa de uma autora chamada Carlota Carvalho, que escreve isso no começo do século, e ela vai mostrar o que é aquela região do norte do Goiás e do sul do Maranhão, muito interessante. E a outra narrativa é que é a narrativa da igreja. Então, você tem a narrativa de que Boa Vista foi fundada, vamos dizer assim, pelo projeto missionário de um frei, que é o Francisco de Monte São Vito, né? Então, esses elementos todos aí estão, né, nesse cenário mais amplo, né, do contexto, tá certo? Pode avançar, Alessandro. Bom, e aí, como é que eu enxergo um pouco aí, de certa maneira, o lugar de escola, né? Eu coloquei um pouco a metodologia do olhar. De que maneira que também a escola pode ser vista na documentação e na bibliografia, a gente pode ver a escola em 3, vamos dizer assim, em 3 momentos, a escola que eu pesquisei, né? Ela tanto aparece como uma escola mais doméstica, que é a chamada escola do mestre Manuel Sapateiro, que é de uma família que veio do Maranhão, que sabia ler e que foi criando. Quem traz essa narrativa é essa Carlota Carvalho, essa autora, que é da região do Maranhão, que vai ler a região do Goiás, né? E ela fala que naquele momento a escola Boa Vista representava um foco de luz, né? Porque ela vai também formar os líderes políticos que vão atuar nas brigas políticas do sul do Maranhão, olha só. E ela até diz que ali se aprenderam a ler, né? Formaram-se os mestres de escolas que iriam atuar em Riachão, que hoje é o Maranhão, né? E também aquela ideia de múltiplas formas de aprender a ler e ensinar, as chamadas escolas domésticas, né? Que aí a gente vai ter outros autores
que lerão também essas formas de escola que existiram no Brasil, certo? Claro que de forma oficial, né, e no documento, criam-se cadeiras. Ao criar as cadeiras, então você cria a lei pela implementação da escola, então peguei uma narrativa de 1856, que foram criadas 2 cadeiras de instrução primária, uma na aldeia de Boa Vista ainda é um aldeamento, né, e uma em Pedro Afonso, que também é uma cidade que fica uns 400 quilômetros de Boa Vista. E aí, assim, eu coloco essa ideia, né, de que, aos poucos, essa ideia também de uma escola doméstica passa a ideia de uma representação da casa, entre aspas, ou vivenda do professor, vai ser superada pelo governo da casa. Então, a ideia de como o Estado entra para tirar o governo da casa, para colocar o governo, vamos dizer assim, a vivenda do professor, aquela escola mais doméstica, alugada, que a família pagava pelo professor, ao controle do Estado depois, quando, na verdade, vai pagar pelo salário, pelo aluguel, o que a autora aí chama de governo do Estado, né? Então, também aí tentar entender que escola, esse objeto escola, né, nessas 2 questões. E num outro momento, isso eu já trago mais ao final, a escola esse espaço social da escola, da localidade, ele passa por diversas questões, diversas mudanças, entre eles, que a escola, ela vai ser um abrigo do quartel da Revolução, né? Lá em 1896. E aí, de certa maneira, ela perde mobiliário, ela perde os livros, enfim, ela vira local de eleição do município. Então, a escola, o espaço da escola, que em alguns momentos, ela vai tendo outras atribuições, né? Muito embora também sofrendo e sendo impactada por essas chamadas revoluções, essas brigas políticas que ocorrem nesse lugar. Por favor, Alessandra. Bom, aqui, gente, então, se eu falei dos contextos, né, aí eu vou ler os sujeitos, de certa maneira, né? Então, quem são os sujeitos? Como é que a documentação me permite enxergar quem está falando desse espaço, né? Então, eu tenho narrativas de professores, eu trouxe alguns, né, não vou me prender a todos. O que eu grifei em negrito é um pouco para dizer assim, a Escola de Boa Vista do Tocantins, ela é uma escola que tem uns aspectos diferenciados e os professores vão evidenciando isso. A primeira professora lá nos anos 60, da Escola de Meninas, que é a Ana Joaquina, ela fala, né, que lá, enfim, não vou ler todo o texto, mas ela coloca que ela tem 27 alunas, né, que frequentam, de acordo com o mapa que ela vai mandar, né, mas que dessas 27, 16 já escrevem, só que, ora, o papel, a tinta, penas, lápis, cartilhas, compêndios, traslados, impressos, tinteiro, vende-se tudo por preço exorbitantes. Como Vossa Senhoria não ignora, e que por isso ainda 30 mil réis ao mês não dá, quer dizer, não compensa aquilo que ela recebe. Então, um elemento interessante, não é só ela que fala isso, um outro professor também fala, que o preço do material era muito caro para essas escolas, para se manter o trabalho nesse lugar, né? Esse outro professor, poucos anos posteriores, que é o professor Benedito, ele fala que é muito interessante, que a primeira frase, né, que ele fala que ele se vê coagido para trabalhar, porque ele fala, o professor sujeito a tudo quanto a felicidade reprova. Quer dizer, tudo aquilo que é difícil, o professor enfrenta, né? E aí ele vai colocando, que ele diz assim, que ele tem uma mesa de 1,48 m, de onde deve se acomodar uma multidão de alunos para escrever. O que vale é quase todos serem filhos de pessoas tão indigentes que, estando eu com 3 anos completos, e estando nos 4, muitos que eu já achei frequentando a aula ainda não escrevem por falta de papel. Então, a indigência é tão grande porque o papel não existe, né? Então, assim, e aí ele diz, sendo o povo, como já disse, pobre, leva a maior parte do tempo com os filhos empalhados em serviços, aquela ideia de que as famílias precisavam dos filhos para trabalhar, né? Os filhos não levavam para a escola. Imaginemos se a pobreza não sofre dobrada a daquele e de outras formas que um pobre professor nessa terra trabalha só para principiar alunos e vai se pelejando sempre em princípios. Olha a fala dele. Assim, a ideia de que
de uma coisa mais apelativa, de certa maneira, né, a leitura que ele faz desse material, da forma como ele enxerga as dificuldades que ser professor e tudo aquilo que ele vai enfrentando como dificuldades, né? Pode passar, Alessandra. Bom, aí teriam outras vozes, né? Por exemplo, aí o professor Benedito de novo fala, enfim, aqui acho que é o mesmo professor, né, que ele fala que ele está há muito tempo lá, ele se vê coagido em todos os pontos, ele vai narrando vários pontos, eu cortei o documento, tem muita coisa, né, então aquela ideia do pagamento é um problema sério, o pagamento nunca chegava para ele. Aí tem uma narrativa que um inspetor fala, lá no 1878, que ele já narra um conflito que eu queria entender, o que é essa família germana que ele fala, que não só pela falta de dedicação dos pais da família em dar instrução para suas filhas, como pela oposição que faz a família germana a todos que aqui ocupam empregos, não sendo seus parentes ou aderentes. Então, o que é a família germana? Já era o conflito político que também vai sendo filtrado pela documentação da instrução pública. Então, eu fui pesquisar quem é a família germana. Era um antigo coronel que morava na cidade e que aparece nas transcrições dos documentos como sendo algo que fosse uma força que impedia, de certa maneira, essa narrativa de um inspetor paroquial da escola, né, falando da escola de meninos, ou de meninas, acho que, na verdade, eu falei dos meninos, mas, desculpa, das filhas, ele fala da escola feminina. Então, ele já dá aí também um indício de que aqui é um olhar, e aí vem o olhar para o detalhe, né, que a gente sempre tem que se debruçar sobre a fonte a partir disso, quer dizer, que família germana é essa? Aí eu vou atrás para saber se tinha alguns registros sobre isso, né? Pode avançar, Alessandra. Aqui um outro professor também, uma narrativa dele é bem grande, mas eu também, que é uma caracterização muito própria das escolas aí desse período do século XIX, não só em Goiás, mas em várias províncias, que é o problema exatamente da funcionalidade, né? As dificuldades materiais. E ele fala que os tamburetes que foram emprestados para sentar os alunos, né? Fazendo-os mesmo escrever sobre os bancos, já que não tinha mesa, e de uma pequena mesa para depósito dos livros e dos escritos, né? Mas ele tem que. Aí ele fala assim: pois que não usa capital, não sei a palavra que ele coloca, apenas recebi alguns compêndios para começo do ensino. Agora, porém, que os objetos emprestados estão sendo reclamados e que o número de alunos é de 36, então ele tem um número grande na sala de aula, né? E então ele precisa devolver aquilo que foi emprestado para, de fato, a aula acontecer, né? Nesse momento. Pode seguir. Tá tranquilo? Estou falando muito rápido? Tá beleza? Não, tá ótimo, tá ótimo. Uai, você não tem nada? Ah, bom. Bom, gente, olha só. Então, Perdão. Tá. Essas narrativas que eu vou recolhendo dos professores, né, e dos inspetores, essas petições, esses ofícios que eu consegui ter acesso no Arquivo Histórico do Goiás, eles vão dando também um pouco algumas coisas que é exatamente essa particularidade da escola nesse lugar, né? Então, aquilo que eu já falei, as escolas do norte da província, ela sinalizava lá na inspetoria a preocupação com a compra do papel, né, porque não tinha, e então, por isso, tinha que mandar uma maior quantidade para a região norte, isso é o inspetor falando, a região norte precisa receber mais papel, isso é o norte da província, viu, gente, é o extremo norte. Vocês imaginam hoje o Tocantins, que é comprido, imagina quando era tudo Goiás, quanto o território era enorme. Então, as escolas da região norte, elas precisavam receber mais papel do que o dobro, e na verdade, dizem assim, que quanto também era custoso, né? Por quanto papel que se vende pelo dobro que custa nessa capital ou vias das povoações do sul. Então, o tanto que era custoso comprar esse papel pela ausência, né? No norte da província. O que a gente tem também, de certa maneira, uma coisa que vai caracterizar, em alguns documentos, ali a gente só viu alguns, é esse discurso da precariedade, essa coisa que falta muito, né, o discurso também do argumento da falta, entre aspas, que a professora Valdeniza da Barra faz muito bem em pesquisa que ela desenvolve na Federal de Goiás,
é a ideia de que aparece muito essa ideia da narrativa da pobreza, da população que é indigente, do aluno, da população pobre, inclusive que a Veiga vai detectar isso muito também nas escolas de Minas Gerais, né, na província de Minas Gerais. Aí tem uma narrativa que eu coloquei, mas é o problema da questão do aluguel das escolas, escassez dessa escola, é um professor colocando, né. Um outro elemento que aparece também na documentação, as escolas ficam muito fechadas, porque os professores ficam muito ausentes, porque muitas vezes eles têm que viajar para Belém do Pará para curar de moléstias, ou seja, eles ficam doentes, né? Muito embora eu não consegui verificar que moléstias seriam essas, mas em várias narrativas os professores também precisam se ausentar e a escola fica fechada, ou ela não funciona, enfim, né? Isso é um elemento interessante que vai dando indícios para a gente ler a escola nesse lugar. Pode ir. Na sequência, que eu aí acho que no ponto... Pode ir, Alessandra. Um outro documento que eu vou... Acho que só faltou um ponto. Outro documento que eu coloco aí outro documento que me permite ler quem são os sujeitos, além dos professores serem, vamos dizer assim, o porta-voz desse espaço, desse contexto, dessa escola, eu também vou pegar o material que são os mapas de aula. Mapas de aula é aquilo que o professor manda para dizer que os alunos estão frequentando, qual é o nível de aprendizagem, etc. Depois eu vou mostrar um para vocês verem como é, acho que vocês conhecem, mas o mapa ele funcionava como um dispositivo regulador, né, de moralização, de certa maneira, do indivíduo. Ele é um documento que materializa as relações do emprego, é o que comprova o vencimento do professor para receber o salário, e atesta a frequência, né, e, de certa maneira, o mapa de aula, ele traz a materialização social das famílias e das gerações que ficam naquela escola, né, e, de certa maneira, você vai tendo aí uma credibilidade da escola como espaço convergente desse lugar. E o que a gente recolhe desses mapas, né? Os indicativos dos nomes, dos sobrenomes, se estavam ligados ao poder político ou não, a permanência dos filhos e filhas nos tempos dos mapas, né? Se ocupam cargos públicos ou não, enfim, aí você faz um quadro da população livre e das camadas populares da cidade e do seu entorno. Então, você tem esse mapeamento social, vamos dizer assim, da escola a partir dos mapas, né? De certa maneira, também mostra os quadros políticos, né, que vai tecendo a escola. O que eu sinalizo aí, que muitas vezes, em outras localidades, mas Boa Vista não vai ser um local de ponto de vista econômico, ter uma representatividade econômica, mas eu coloco aí que a escola de Boa Vista ela não repercutiu na composição de cargos legislativos ou deputado, gente que chegou a depois ocupar cargos mais, né, públicos, mais importantes. Diferente, por exemplo, de Porto Nacional, ou que era Porto Imperial. Porto Nacional é uma cidade que eu trabalho, que fica aqui a 60 quilômetros, que na época do século XIX tinha uma importância econômica, né? Então, ela vai ter uma escola com muito mais condições, formar famílias com muito mais poder aquisitivo, etc. Então, Boa Vista não vai ter essa expressividade em termos de ocupação, legislação. A Boa Vista só vai ter briga política, isso vai ter bastante. Pode passar. Bom, aqui são duas narrativas que eu mostro quando, lá no final do século XIX, que as brigas políticas coronelistas ocorrem, aí você também vai ver como é que esse fato social repercute na documentação. Então, por exemplo, tem um professor que ele é um capitão, ele diz assim: tendo me retirado fugitivamente para o estado do Maranhão no dia 2 de janeiro do corrente ano, quando os rebeldes atacaram a cidade, só hoje pude voltar a assumir o exercício do meu cargo de professor público dessa cidade. E aí, no outro, tem um delegado que diz, em 1899, que é o Tito Pereira de Brito, ele fala: à vista das representações juntas enviadas pelos professores das aulas de instrução primária de ambos os sexos dessa cidade, vereis o estado em que se acha o prédio pertencente ao Estado e destinado para as aulas, que outrora serviu de quartel durante a Revolução, de que foi vítima a comarca. Ficou em estado de ruínas e, portanto, inabitável, não existindo mobília nem arquivos. Então, olha que interessante, a narrativa do movimento político
impactou na escola, né? Esse é o momento que a documentação da escola, ela fica em silêncio, vamos dizer assim, não tem registro, não tem mapas, não tem nada, porque exatamente já está fechada por conta desse movimento político. Pode passar, Alessandra. Bom, gente, então, assim, essas narrativas vão evidenciar, né, o que eu estou chamando dos sujeitos e essas documentações, tanto o mapa de aula, aqui eu coloquei um pouco uma relação com, vocês estão dizendo assim, professora, por onde você pegou e extraiu essas informações para ler a escola nesse lugar, né? Então, é ofício, requerimento, mapas, né, boletins, relatórios, lista de utensílios, materiais de aula, livros, né, termos de exame, são muitas coisas que a gente acaba tendo acesso com esse material. Recibo de pagamento do professor, os relatórios dos presidentes de província de Goiás foram também muito importantes para dar essa visualização do contexto, né, para ler Boa Vista e ler a escola. Ler a escola nem tanto, mas para ler mais um pouco o contexto político e social. As legislações da época, né, os regulamentos, os decretos, as fontes impressas, a repercussão desses movimentos políticos nos jornais, né, no Correio Oficial, por exemplo, e, claro, a documentação manuscrita e avulsa, datilografada ou impressa, que estão no Arquivo Histórico do Goiás, né. Essa documentação se cruzou com a literatura, né, então eu tive que ler e me apropriar de uma literatura regional que também retratasse um pouco a ideia do Maranhão, que trouxesse ali do sul do Maranhão para ler aquela região, né, então eu coloquei aí algumas obras, por exemplo, essa Carlota Carvalho tem um livro chamado Sertão, Parsondas de Carvalho é o irmão dela, que trabalha um novo olhar sobre o sertão, Duche de Abrantes vai trabalhar Esfinge de Grajaú, então ali é Grajaú, Carolina, tudo região que vocês conhecem, sabe tudo onde fica, né, que eu estou falando, porque é tudo ali a região do Maranhão com o Tocantins, né, com o Goiás na época. Grupos políticos e estrutura oligárquica no Maranhão, que é um outro trabalho do Flávio Reis, a literatura regional de Goiás, aí pegar esse autor que eu falei, né, Aldenor Alves Correia, Boa Vista do Padre João, que é uma obra também mais regional, Coronelismo no Extremo Norte de Goiás, é um livro do Padre Palacín, que é um historiador espanhol, que trata dessas revoluções, essas chamadas revoluções de Boa Vista, né, tem a narrativa de um médico, Viagem ao Tocantins, que é esse Pastor Nostro, e assim vai, né, não vou ficar lendo, e além disso os viajantes, né, completando com os viajantes, e enfim, e hoje a gente também tem aí, eu coloquei estudos e publicações sobre história da educação, né, quer dizer, Goiás lendo teses, artigos e livros, que também pudessem auxiliar a ler esse cenário, né, da instrução pública no Goiás, certo? Pode passar. Bom, aí eu acho que o olhar teórico das fontes é o que a gente, exatamente naquele movimento que eu falei, né, entre o objeto, a literatura e as fontes, também tem o universo teórico. Como é que você vai ler esses materiais todos, né? Que eu acho que esse é o exercício que a gente acaba fazendo no processo do mestrado, na iniciação científica, a gente vai se apropriando desses autores para ler as fontes, e aí eu, né, gosto muito do Ginsburg, para ler os indícios e as pistas, aquilo que pode me revelar elementos particulares dessa ideia da instrução, e, de certa maneira, para ler um pouco os sentidos e os significados, ou as representações e práticas decorrentes, né, das ações aí, eu faço pelo viés da história cultural, e aí com Chartier, Roger Chartier, um historiador francês da história cultural, essas apropriações, os mecanismos de poder, a disputa, que está posto nesse cenário, né, da instrução pública, catequese, civilização, esse processo civilizador. Faça a leitura pelo Norbert Elias, né, esse sociólogo. Ao mesmo tempo, essa ideia, junto com lendo a instrução pública primária, essa perspectiva civilizadora, né, aí tem outros autores, né, o próprio Faria Filho, Luciano Faria Filho, a Gouveia, né, e a Veiga, são autoras que eu também trabalho com infância, trabalhando com questão das populações que estão nas escolas no século XIX, essas leituras do mundo social, esquemas de percepção, como é que a gente lê essas práticas de poder também que se instauram, né, a partir do Pierre Bourdieu,
apropriações de sentidos, e pensar os benefícios da instrução aplicada ao universo das práticas, eu busco a partir do Michel Dissertor, né? Então, aí são esses diálogos que vão se colocando, já na cultura material das escolas, nesse período dos 800, aí a própria, a Cíntia Greve Veiga, né? E esse norte do Goiás, lendo a Diane Valdez, a Valdenise da Barra, pensando essa questão da cultura material e da cultura escolar, né? Cultura escolar não tanto, mas mais o viés da cultura material. Então, ou seja, vamos dizer assim, eu apresentei, na verdade, as fontes, né, da questão das narrativas dos sujeitos, e agora, com qual olhar teórico que a gente vai ler, ou que a gente precisa, para a gente minimamente trazer, né, trazer as relações, trazer os interesses, os embates que estão colocados pela documentação, mas que a base tem que ser um viés teórico, né, para nos ajudar a fazer a leitura desse cenário aí, dessa temporalidade que está em debate. Pode passar. Bom, e aí, claro, né, aqui algumas coisas que eu também já falei, não vou me prender tanto, essa percepção da escola nos 800, né, uma leitura importante é o José Gondra, né, Alessandra Schuller, para compreender as formas de ensino elementar no século XIX, a desigualdade de condições das províncias, e aí por isso eu tenho que entender como o Goiás se encaixa nesse cenário, né, o diálogo entre a escola e a sociedade, a realidade social e a função da educação, aquela ideia, né, de que a escola ela ainda tem que despertar um interesse social para se fazer uma instituição, né, que vai ter força no século XIX. Aí vem a escola, né, eu leio a escola pela minha documentação. Como é que eu leio a escola? Eu vejo que ela é um espaço de agregação, ela tem uma visibilidade das famílias, ela revela quem são os proprietários, quem são os políticos, quem são os representantes políticos e jurídicos da cidade. Eu coloquei a vista, né, faltou Boa Vista aí. A visibilidade nas interações sociais e políticas, né, de segmentos da população, a expressão de ações das famílias ou parcelas da população, né, nesse espaço, a escolha dos professores. Então, muitas vezes as professoras e os professores são de famílias importantes, a recusa pela não frequência dos filhos. Então, assim, vamos dizer assim, esse contexto, ele é revelado também a escola, ela é vista também nesse processo aí, né, de circulação de informações ou de interesses que estão colocados. Ao mesmo tempo, a escola, ela se coloca como o que eu falei, né, ela é um espaço de disputa, em alguns lugares, ela passa por um processo de construção de um interesse social, né, ela, de certa maneira, ela demora para se fazer um espaço, uma instituição social que vai agregar aí, né, ter toda a documentação que vai ser constituída para a frequência dos alunos, a sua manutenção, né, exatamente os regulamentos que vão, os regulamentos aí do governo provincial e depois republicano, para pensar o funcionamento das escolas, né, e aquela ideia da leitura entre o instituído e as ações de sujeitos e grupos, né, então a escola dá para a gente ler também entre aquilo que se queria e aquilo que de fato ocorria, né, e de certa maneira as particularidades e sentidos dos registros dos professores, como eu já mostrei, revelando essa realidade da população, que está um pouco dentro dos mapas de aulas, que depois eu queria até mostrar, se possível, se der tempo. Pode avançar? Já cansei vocês, né? Mas olha só. Aqui um pouco eu só digo, né, que essa ideia do campo de pesquisa em história da educação, pensando, a gente fala, quando a gente fala o norte do Goiás, é o tal do Tocantins, né? Então, toda vez que a gente remete ao norte do Goiás, ainda é esse lugar que é o Tocantins hoje. Então, assim, esse campo de pesquisa de história da educação é um campo que está se fortalecendo, né? E aí eu volto de novo, só ressaltei a questão das fontes como um elemento importante, a partir dessas lutas de representação colocadas pelo Chartier. Uma questão interessante é trazer as particularidades históricas desse norte do Goiás, né, filtradas pelos registros da instrução pública, que foi esse movimento que eu fiz um pouco com Boa Vista, perceber as formas e práticas, né, disseminadas nessas diferentes localidades da província, né, observar a formação política e social dos arraiais, das povoações, dos aldeamentos, das cidades, trazer um pouco isso, a realidade dessas localidades, a partir do registro das escolas,
Então, pelos registros, eu consigo, né, fazer um mapeamento das famílias, de certa maneira, a importância política, né? E nesse processo, trazer os percursos da instrução primária, né, no Brasil, de certa maneira, né, e desses lugares de escola que se implementaram, enfim, no interior do Brasil, né? E fortalecer, de certa maneira, esse debate entre história e geografia e as fontes, né, no Goiás. Ou, aliás, no Tocantins, né? Pode, acho que aí eu já... bom, aqui, finalizando, né, só lembrar que nós somos, né, eu digo, eu sou líder desse grupo de pesquisa, Arquivo e Cultura Escolar, né? É um grupo que criou em 2014, então ele é um grupo, assim, ele tem uma rotatividade, né, ele é um grupo expressivo, grande, mas é um grupo que tem 3 professores, os demais são alunos, que está aí sempre pensando, se afirmando e tentando solidificar o campo de pesquisa em História e Historiografia da Educação aqui, né? Pensando essa dimensão da educação numa perspectiva mais ampla, não só o século XIX, a gente também já tem pesquisa do XX, né? Atualmente a gente está com esses 2 projetos, eu ainda estou com essa escola primária do Norte, né, pensando aí entre 1830 e 1930, esse mapeamento dessas escolas, a cultura material dessas escolas, desses lugares de escola, que é o termo que eu utilizo, nessas cidades aí, sobretudo, né, e já num outro projeto, com uma colega que está mais à frente, ela trabalha educação no Tocantins, entre políticas de Estado e práticas educativas, né? Trabalhando com a documentação das escolas, legislação, projetos, enfim. E a gente tem uma dinâmica que eu coloquei, né? Que acho que assim como vocês têm, de encontros, de estudos, né? A gente fazíamos muito isso quinzenalmente, hoje a gente está mais distante por conta da pandemia, mas enfim. Mas temos aí alunos da graduação, do mestrado, que também acabam saindo trabalhos de conclusão de curso, alunos de PIBIC, né, dissertações desse grupo. Então, é um grupo que, assim, aos poucos, eu acho que ele tem uma lentidão, porque só eu e uma outra professora, né, que a gente, aqui no campo, ainda no curso de História, a educação ainda tem uma certa resistência, de certa maneira, né. Mas, enfim, acho que acabou, né, Alessandro? Desculpa, tantos slides. Não, de forma alguma, Regina. Eu fiz algumas anotações. Primeiro, te agradecer pela aula, né, de história. Eu acho importante esses momentos que a gente tem no nosso diálogos, porque é exatamente isso, assim, né, essa troca de experiência com pesquisadores que têm uma experiência maior do que os nossos alunos, obviamente, né, e porque traz outras realidades, né, Regina? Eu acho que o importante é isso, assim, o Brasil ele é muito grande geograficamente, e talvez para ti pareça óbvio, né, Goiás, Tocantins, Maranhão, Sim. Bahia, para nós não é, né, então não acho que isso é mais legal, assim, né. E aí eu anotei várias coisas, mas eu gosto de trabalhar com essas questões, assim, tu trabalhas na UFT, como tu mesmo mencionou, tu tem um projeto de pesquisa que trabalha com a questão da escola, e eu fiquei com algumas dúvidas, né, e aí eu primeiro te perguntar, assim, em termos de distância, quando tu coloca ali o teu projeto de pesquisa, que tu falaste para nós ali, que, por exemplo, tu trabalha com, deixa eu até olhar aqui, tem um projeto de pesquisa para aquelas cidades ali, né? Qual que é, por exemplo, as distâncias, quando tu fala em São José do Duro, né, o Dianópolis, para Porto Nacional, onde tu tá? Porque, assim, uma coisa que a gente observa bastante aqui na região sul, cara, diferente um pouco do Tocantins, né, nós temos aqui várias universidades, né, privadas, comunitárias, públicas, e o grupo de História da Educação já é um grupo muito constituído, nós temos uma das associações mais antigas do Brasil, e aquele papo que tu já sabes melhor do que eu. Como é que funciona isso? Porque eu digo para os meus alunos assim, gente, olha, vocês querem ser professores do ensino superior, vão para o centro-oeste, norte e nordeste, porque tem campo ainda para trabalho, né? Então, não fiquem aqui no estado. E aí eu queria, né, dada a tua experiência, falar um pouco dessa questão das distâncias, que eu acho que é legal, assim,
porque às vezes a gente olha o mapa e a geografia não está muito clara na nossa cabeça. E outra coisa que é mais uma dúvida histórica mesmo. As tuas professoras, os teus professores, eles estão entre o final do século XVIII e início do século, e final do século XIX, desculpa, final do século XIX, né? E meados do século XIX, 1860, 1870, sim. Tem alguns ali de 1893, 1894, que é um período que é o período de transição entre o Império e a República. E quando eles falam em revolução, eu fiquei me perguntando, que revolução que eles estão falando? Porque assim, ó, não houve uma revolução no século XIX no Brasil, o que houve foi, assim, uma mudança de status, né? Uhum. Dormimos Império, acordamos República, tivemos algumas resistências muito, né, pontuais, mas a que se referem essas, né, revoluções? Por exemplo, tem uma citação ali que eu achei fantástico, né? A escola vira quartel da Revolução em 1896. Uhum. 1800, eu fiz a conta rápida, né? 1889, nós temos a República. 1896 é o quê? Eles estavam indo para a Bahia para combater o Antônio Conselheiro, mas depois era outro, sei lá eu, monge messiânico, enfim. Eu queria que tu falasse sobre essas peculiaridades e também, Regina, eu acho que isso é uma coisa que os alunos, né, os colegas que nos ouvem, principalmente os meus alunos de iniciação científica, eu queria que tu falasse dessa experiência de lidar com as fontes. A gente viu que tu tem ali um emaranhado, né? Jornal, relatório, mapa de aula, que serve para dizer se o professor deu aula, se ele deu aula, ele recebe. Enfim, queria que tu trabalhasse com essa questão de como é que é lidar com as fontes, essas fontes estão de fácil acesso, tu encontrou elas assim, tu bateu na porta, abriram para ti o arquivo e tu entrou, botavam tudo lá tirado. Eu acho que essas experiências são bacanas para dividir conosco. E eu não sei se tem algum colega que quer fazer alguma pergunta, a gente tem um tempo ainda para explorar a boa vontade da Regina. E te agradecer, né, Regina? Assim, é sempre bom te ouvir, uma felicidade gigantesca poder contar contigo. Que bom, obrigada. Gente, eu fico preocupada se vocês entenderam o que eu falei. Então... Pode falar, Regina, por favor. Sim, deixa eu te falar. Aquilo que eu falei, né? Quando eu fui para o doutorado em educação, e aí eu saí da história, né? Eu estava agoniada, o que eu vou fazer na educação? Fiquei pensando, né? O que eu vou fazer na educação? Aí, aquilo que eu falei, eu entrei com um projeto de pesquisa no doutorado para trabalhar um pouco com a história de Tocantinópolis, que é essa chamada Boa Vista que eu estou te falando, que eu estou... para tu ter ideia, para eu de Goiânia para Tocantinópolis, eu levava 27 horas de ônibus. Uau! Goiânia para Tocantinópolis, é longe, né? Então, eu ficava na UFG, a cada 15 dias eu voltava para Tocantinópolis, para ver minhas filhas que eram pequenas. Então, olha só. Mas, enfim, e aí, quando eu fui para lá com esse projeto, entrei com o projeto, defendi o projeto, fui selecionada. Que maravilha, estou no doutorado em educação. Eu falei assim, mas onde que eu vou pegar a história que eu pensei, né? Não tem documentos, porque eu tinha na minha cabeça que a pesquisa em história tinha que ser documental. Era essa base muito conservadora que eu ainda tinha na minha cabeça, né? E aí, detalhe, eu morava perto do arquivo. Então, eu falei assim, vou conhecer que arquivo é esse, o Arquivo Histórico de Goiás, que fica na Praça Central de Goiânia. E quando eu fui lá, eu fui ver que tinha várias caixas, e as caixas tinham todos os nomes da cidade. E uma moça, né, uma funcionária muito prestativa, foi mostrando para mim a documentação desses lugares que é hoje o Tocantins, né? Tipo assim, Itaguatim, sei lá, esse Pedro Afonso que eu falei agora, Boa Vista, que é Tocantinópolis, né? Porto Nacional, porque são cidades, Natividade, enfim, Arraias, etc., né? Palmas não tinha ainda, porque Palmas é muito nova, né, gente? Palmas tem 30 anos. Então, assim, a capital. Então, assim, eu falei assim, nossa, então... Aí eu comecei a olhar a documentação do que tinha nesse lugar. Foi aí que eu mudei completamente o meu projeto. Falei, não, eu vou pensar algo da educação, mas que essa documentação me revela, né?
E aí eu comecei a me apropriar da literatura, para ler o que era instrução pública, o que era instrução primária, o que era... Comecei a ler para ver essa documentação, e ler autores que já tinham pesquisado o Goiás, né? Só que mais o sul do Goiás, não esse norte que é o Tocantins hoje, né? E eu falei, não, eu preciso... E aí eu tinha uma colega que pesquisava, começou a pesquisar Porto Nacional, e eu comecei a pesquisar Boa Vista. Então, as caixas já estavam separadas, aí foi, claro, que eu acabei indo para uma documentação mais avulsa, para, vamos dizer assim, me mostrar isso. E a moça do arquivo, a funcionária do arquivo, me ajudou muito nesse sentido, porque ela falou, não, aqui tem isso, está separado, não sei o quê, né, enfim. E aí, todo o trabalho de naquele período, fotografar, aí eu me encantei, falei, não é por aqui que eu vou deixar o século XX, não vou trabalhar com história oral, ou alguma coisa de registro de escolas nos anos que eu ia pegar, né, um pouco narrativas de professores antigos da região de Tocantinópolis, para mostrar como é que era a educação do colégio lá mais antigo da cidade, eu ia trabalhar um pouco isso, né? Mas aí, quando eu vi essa documentação do 19, para mim parece que tinha um caráter mais científico histórico, vamos dizer assim. E foi quando eu refiz todo o meu projeto. Bom, isso é uma coisa. Um elemento bom, aí daqui a pouco eu falo das fontes, né? Que você me perguntou, mas quando você fala das revoluções, então, um historiador famoso do Goiás, que é o padre Luiz Palacim, ele tem vários livros sobre a história do Goiás, né? Então, ele é um cara erudito que veio um período muito remotamente para o Goiás e foi trazer a história do Goiás colonial. Então, ele é um cara que pesquisou muito. Ele é um dos que publica Boa Vista, Padre João e as Três Revoluções de Boa Vista. É um livro que ele publica em 90, né? Esse livro eu já tinha lido, e para minimamente saber o que são essas chamadas revoluções, que eu discordo, mas ele usa revolução. Mas são revoltas, são brigas políticas, entendeu? Então, essas brigas políticas é pelo controle do poder político da cidade. Então, por isso que elas têm essas datas, 1892, 1896, 1936, porque o Padre João, ele era um coronel, esse Padre João, né? Então, ele é uma figura que vai ser deputado, e que, ao mesmo tempo, ele vai querer o controle da cidade, né? Então, eu tive que... Aí, nesse movimento, Alessandro, é aquilo que eu falei, a gente vai da bibliografia, então, a bibliografia era o livro do Palacim. Comecei a me apropriar da bibliografia do Palacim para ler o que era... para minimamente saber o que era Boa Vista dessas revoluções que ele falava. Agora, o legal foi encontrar isso nos registros da instrução pública, que aí foi quando eu me deparei com os mapas, com esses registros dos professores, reclamando que a escola estava fechada, porque foi o quartel da Revolução, e aí aí eu vou ler, né, vou ler a documentação, vou encontrar na documentação aquilo que ele tinha lido nos jornais, porque ele vai ler jornais, né, o padre Palacim pega todos os jornais que publicaram as notícias da briga do coronel Leitão com o coronel Marcial Perna, são esses coronéis ali de um partido, de outro, que estão aí brigando exatamente é uma disputa política de coronéis maranhenses com coronéis do Goiás, né, só que é do extremo norte do Goiás. E Boa Vista é esse palco aí de briga política. Então, se havia esse cenário de briga política, eu queria ver assim, como é que a fonte documental me mostra isso? Pois não é que mostrou? Entendeu? Como é que a escola, se eu estou querendo ler a escola nesse cenário aí, nesse cenário político, de conflito e de briga de famílias, então a escola, ela é o lugar onde aparece o nome de todo mundo, muitos anos os filhos ficam na escola, então eu fui fazendo esse mapeamento, entendeu? Nos mapas de aula. Então essas revoluções que você perguntou para mim, elas são bem localizadas, elas são só dessa região, né? Havia toda uma leitura de que o povo da Balaiada, que lá no início do século XIX, migrou ali do sul do Maranhão para Boa Vista, então Boa Vista era revoltosa por causa disso, porque ela tinha esses resquícios de brigas, né, com partidos políticos, etc. Então, tem toda uma interpretação também que se faz a respeito disso.
Mas o sul do Maranhão, ele é muito, nesse nesse começo do 19, o sul do Maranhão, ele é muito agitado, vamos dizer assim. E esse clima né, político, de brigas políticas das famílias ali do sul do Maranhão, Boa Vista, como está muito na fronteira, então ela também reflete essa... Tem um coronel, por exemplo, que é muito engraçado, que ele queria montar a República dos Pastos Bons, que era uma república que não queria se subordinar a São Luís, entendeu? Ao governo de São Luís, da província. Então, ele quer montar uma república independente. Só que ele quer agregar Boa Vista, que é do Goiás, para o território do Maranhão. E aí entra a briga do governo, entendeu? Aí vai toda a tropa, a tropa do exército, né, enfim, da época, militares, ou as tropas de combate, para poder não permitir que essa região, que esse pedacinho que é esse bico, né, porque se vocês olharem o mapa do Tocantins, não tem um bico que chama do bico do papagaio? Faz uma pontinha, toda essa região aí era Boa Vista. Então, se isso fosse incorporado para o Maranhão, Goiás também perderia aí um local de fluxo, né, econômico por conta da navegação dos rios Araguaia e Tocantins com o Pará, que era um viés econômico valioso nesse momento, entendeu? Então, tem esse detalhe. Então, aí tem todo, né, um interesse também político e econômico para essa região. Não sei se deu para entender a questão das revoluções que eu estou falando. Então, então, essa narrativa das revoluções, esse termo revolução, aparece nos jornais na época. E o padre João, esse historiador, que é o padre Palacin, ele é um padre, mas ele é um historiador, ele reproduz isso nesse livro. Né? Então, eu usei os mesmos termos, mas eu coloco sempre entre aspas a chamada revolução na tese. Né? Uhum. Então, são grupos republicanos, são grupos imperialistas, porque aqui no Eles são republicanos brigando ali por os ideais republicanos, ou do Partido Liberal, ou do Partido Conservador, sabe, republicano. Então, tem uma disputa política ali do Coronel Leitão com esse Coronel Maciel Perna, que é de outro partido, mas, olha, aquilo ali é desde 1840. Uau. Então, isso vai se arrastando, e aí que vai culminar essa briga, né, política, ela vai culminar com esses 3 momentos mais de briga e de morte. Muitas mortes ocorreram, né, enfim, nesse livro é retratado todo esse cenário. Então, olha só, aí todo mundo falava, essa região do norte do Goiás, do extremo norte do Goiás, foi uma região de muita morte, já rolou muito sangue por aqui, né? Aí eu falei, nossa, que loucura isso. Eu chegando no Tocantins querendo entender o que era aquilo. Porque fui morar lá, no extremo norte, para depois morar em Palmas, né? Então, o que acontece? Essa literatura, que eu digo, né, bibliográfica, e tanto desse Palacin, né, quanto alguns autores que vão falar do Maranhão, e quando eles falam do sul do Maranhão, necessariamente eles falam de Boa Vista. Então, eu fui ler Boa Vista também pelo viés, pelo olhar desses historiadores, ou, enfim, nem todos são historiadores, mas jornalistas do Maranhão, entendeu? Então, eu fui ler, mas por que tudo isso? Para ver onde que a escola está nesse cenário todo. Bom, e aí... por isso que é uma coisa muito, como eu diria, é bem particular, né? É um cenário muito particular desse momento político e desse extremo norte do Goiás, com o Maranhão, enfim, mas, e por isso que eu precisava entender, nessa lógica, como é que esses nomes, inclusive, aparecem nos mapas de aula das famílias. Então, mas quem vai me dando muita informação também é o padre Palacin, nesse livro, só que ele faz esse viés pelo jornal. Eu não fui para o jornal. Sim, tem uma narrativa que ele fala assim, lá pelo meio do livro, ele diz assim, a escola era insignificante, alguma coisa assim, entendeu? Aqui nem escola tinha. Eu falei, aí eu vou contestar na minha tese que escola tinha sim. Ela só não funcionava em alguns momentos, mas ela tinha. Porque aí é onde que eu vou mostrar quem são as famílias, de certa maneira, o problema, as narrativas dos professores falando de que escola é essa, que população é que está indo para a escola, o problema do papel, o problema que não, né?
a condição dos tamborês que não existe, a casa que é difícil alugar. Então, essa fala do Palacin, como ele não foi um pesquisador, né, ele não direcionou o interesse da pesquisa dele, não foi por essa documentação, então ele diz num parágrafo muito rápido que a escola basicamente não existe, mas aí nessa documentação que eu fui encontrando, eu achei interessante cruzar os nomes, né, cruzar os nomes nos mapas de aula, olhar nas narrativas de alguns conflitos políticos que esse livro mostra e ver esses nomes nos mapas, e ver esses nomes assinados nos mapas, as professoras filhas dos coronéis, e aí vai, né? Você vai tendo ao longo do tempo, o filho, sei lá, tem por exemplo, que vai virar o professor da escola, então esse cruzamento, eu faço isso na minha tese, eu faço muitos quadros, né? E nesses quadros de famílias, eu pego desde quando a escola é fundada, em 1856, e vou até 1896. Por isso que eu fecho a tese nessa cronologia, entendeu? É um pouco essa ideia. Bom, mas a outra coisa que você me perguntou, né? Como é que as fontes vão mostrar isso, né? Quando a gente vai para o arquivo, eu tive 2 experiências de arquivo muito, muito difíceis. No mestrado foi muito complicado trabalhar com documentação colonial, né? Documentação 18. E documentação paleográfica, que é um negócio muito difícil. E no doutorado, já com essas chamadas caixas, né, que eles separaram em caixas de papelão, que estava lá uma coleção de registros, de certa maneira estava mais organizado. Então, aí né, ao abrir a caixa de Tocantinópolis, aí eu fui vendo que tinha muito material, mas aí a moça falou assim, só que tem um outro setor no arquivo que tem documentação avulsa, essa documentação não está separada, pois foi aí que eu encontrei muita coisa, né, que não estava na caixa de Boa Vista ainda, não estava selecionada, que é onde vai narrar muitas coisas, um pouco assim, o que eu queria, né, eu queria, de certa maneira, mapear economicamente, politicamente, aquela ideia, a gente quer ver o todo para depois enxergar o particular, né? Então, eu queria entender o que era, de certa maneira, que informações que me davam desse lugar, que era Boa Vista, né? Do ponto de vista não só aquela que estava no livro, já filtrada pelo autor, né? Pelo Palacin, que eu estava dizendo, mas que se me desse informações. Aí eu fui mapear proprietários de terra, que já estava nessa documentação, que vai também mostrar as primeiras famílias que chegam, entendeu? Então, assim, essa documentação avulsa, tudo que tivesse Boa Vista, que eu ia separando, né, no meu olhar, na documentação, e depois eu ia ver se me interessava ou não. De repente, a documentação ia falar da delegacia de polícia, ia falar dos crimes, que também é muito interessante, mas eu não fui para os crimes. Por exemplo, eu queria pensar, porque eu não podia fugir do foco, eu tinha que pensar se criada uma cadeira de instrução primária em 1856, quem é o professor que vai para lá? Quem é o primeiro professor? Aí vem essa Ana Joaquina, que é a primeira professora da escola de meninas, né? E tem um professor anterior, que é um padre, um inspetor paroquial, e aí eu encontro a narrativa dele. Aí eu fui juntando, né? E fui elencando, quer dizer, tudo isso fotografando, né? Fotografando e ao mesmo tempo fazendo uma relação no caderno, quase que fazendo que cronologicamente. Então, se a cadeira é criada em 1856, claro, é criada a cadeira, mas às vezes a escola não é provida, né? Então ela é só criada, mas depois que ela é provida. Então ela só vai funcionar em 1868, quase 10 anos depois, que é onde eu vou encontrar os primeiros registros, que é o primeiro professor. E aí é quando eu vou, vamos dizer assim, elencando. Quando eu fui para os mapas de aula, eu não encontrei todos, né? Porque muitos mapas sumiram. Então, não estão na caixa, né? Por exemplo. Muita coisa desviava, né? Porque imagina a distância, né? Eu fiquei pensando. Aí vem geograficamente falando, é quase que impossível isso, né? Não sei se tem alguém me perguntando alguma coisa. Aonde localizam a tua pesquisa de doutorado? Onde? No site. Da educação da UFG, né? Tem esse nome, João, esse nome que está no primeiro
está no primeiro slide, segundo slide que o Alessandro colocou, que é lugar de escola e lugar de fronteira. Esse é o nome do meu termo. Agora, uma pergunta, né, para vocês verem como a fonte ela é uma coisa muito sutil para vocês que trabalham com fontes, enfim, esse lugar de escola está num documento que eu encontrei sobre, como é que eu diria? É um quadro das escolas que tem na província como um todo. Aí ele chama de mapas de lugar de escola. Aí, lugar de escola, vem os nomes dos lugares. Então, Boa Vista é um dos lugares de escola. Aí eu peguei esse termo que eu achei muito interessante, é aquela ideia, né? Como é que se fazia um controle da criação de cadeiras e das escolas que eram providas. Se tinha professor, se estava funcionando, se não estava funcionando. Aonde que a gente vai encontrar essas informações? Nos relatórios dos presidentes de província. Todos os relatórios do presidente de província, está tudo na Biblioteca Nacional, né? Você vai por província e você encontra como é que eles vão... lá eles vão relatar o problema vão ter vários assuntos, desde o problema de segurança pública, né, de hospitais, doenças, não sei o quê, tem sobre instrução pública. Então, ali você encontra também muita coisa que serve, que é muito interessante. E aí, e o que é legal nesse quadro que eu encontrei, o Alessandro, que é interessante, ele vai colocando por proximidade da capital, né? Se a capital era a cidade do Goiás, né, a capital da província, então é o primeiro nome que aparece onde tem escola criada. E assim vai chegando. Adivinha quem é a última? Boa Vista. Então, Boa Vista ficava, sei lá, 200 e poucas léguas da capital, era muito distante. Então, era o lugar de escola mais distante da capital da província, entendeu? Então, essa questão da distância, aí vem vários elementos, né? Bom, e aí nessa coisa do geográfico que você está falando, né? Essas cidades que você leu aí, Dianópolis, Cavalcante, Natividade, por exemplo, Arraias, fica 400 quilômetros daqui. Eu estou em Palmas. Tocantinópolis fica 560, só para você ter ideia. 560 indo para o Maranhão, subindo para o Nordeste. Arraias descendo para o Goiás, né? 400 quilômetros. São lugares onde tem campus da universidade. Então, o povo, quando vem para reunião, viaja 560 quilômetros, né? Por exemplo, eu fiz muito essa viagem. Hoje, não, federalizou. Os campos de Tocantinópolis e de Araguaína federalizou não, desculpa, criou a Universidade Federal do Norte do Tocantins, a UFNT, né? Então, agora já ficaram independentes, vamos dizer assim. Então, você pode me perguntar assim, uma outra coisa que eu quero falar, né, só para encerrar um pouco essa questão das fontes, vou dizer assim, mas Regina, você fez esse doutorado, e depois, o que você fez depois do doutorado? Se eu terminei o doutorado em 2011, o que eu fiz de lá para cá? Olha só, nós fomos um dia, eu e essa minha amiga, fomos à Secretaria de Educação e Cultura aqui do Estado, que eles tinham saído, montaram uma comissão, porque o Tocantins ainda tem uma certa briga ou desconfiança, que essa coisa do seu Goiás e o seu Tocantins, entendeu? Então, precisamos trazer a documentação que é dessa região. E foram lá e fotografaram muito material. Fizeram mais de 3.000 fotos dos arquivos. E colocaram tudo em pastas, bonitinho, e deram para nós, para a gente trabalhar. Olha só. Então, assim, eu não precisei voltar no arquivo e pesquisar Porto, Natividade, Arraias, entendeu? Então, aí a gente de 2012, vamos dizer assim, para cá, mais precisamente 2013, foi quando a gente se debruçou sobre essa documentação fotografada, porque eu não voltei no arquivo para pesquisar a escola desses lugares ainda, né? Mas a gente já tem registro dessa. Aí a gente pegou esses arquivos, foi quando a gente montou o projeto e os alunos foram ler os manuscritos, entendeu? Então, quando a gente foi ler os manuscritos para ler que escola que tem natividade, o que tem de registro. Só que, claro, né, você vai dizer assim para mim, mas essa equipe não foi lá fotografar documentos só de instrução primária. Não, fotografou tudo. Aí a gente teve que separar desse tudo, dessas 3.000 fotos, o que falava de escola, né? O que falava da escola de Natividade, de Porto Nacional, sei lá, de Almas, das cidades aqui que são o atual Tocantins, né?
Então, foi esse exercício que nós fizemos, trabalhar com essa documentação, e daí saiu iniciação científica, saiu TCC, saiu mestrado, então, desse exercício de ler essa documentação. Agora, por exemplo, você perguntou de Dianópolis, fica super longe daqui, fica uns 500 quilômetros de Palmas, mas só que indo para o sul, né? Sul, sudeste. Enfim, é um pouco essa geografia. É uma dimensão geográfica inimaginável, né? É muito grande. É muito longe, é muito grande, exato. Então, se a gente, por isso que eu estou te falando, nós estamos com uma documentação fotografada do século XIX, né? Para eu, vamos dizer assim, mergulhar numa documentação do 20, ou eu ainda volto para o arquivo e vou ver o que é que existe lá, porque tudo isso aqui ainda era Goiás, né? Ou, posteriormente, isso vai estar nas diretorias de ensino, nas secretarias de educação, a documentação. É aí que a história da educação vai ter que se fazer ainda, entendeu? Você vê que tem todo o processo para ser feito? É um campo ainda a ser explorado. Muito, muito, muito. Por isso que, assim, aquilo que eu falo, em termos de fonte documental, a gente trabalha numa região que é desprovida, supostamente, de um acervo, como é o Sul e Sudeste, por exemplo. Sim. Está entendendo? Tá certo. Obrigado. Aqui é diferente, né? A gente tem, não que a gente tenha acabado as fontes, mas aqui as fontes já são exíguas porque tem muitas pesquisas, né? E aí não, aí pelo contrário, ainda tem muita fonte a ser explorada e tem um campo de estudo ainda a ser feito, né? Porque as universidades federais ainda são muito jovens ainda. Exato. Que idade tem a UFT? A UFT tem 18 anos. A Unipampa fez 15. A UFT tem 18, né? Então e a outra que desmembrou tem menos tempo ainda. Sim, criou-se ano passado. Então, a UFNT. Gente, para vocês verem que nós somos bebês, engatinhando. Tem muita coisa. Por isso que é muito... e o detalhe, Alessandro, de certa maneira, num mestrado ou num programa de pós, a gente ainda trabalha muito com história oral, porque você não tem uma documentação grande, entendeu? Então, assim, é uma das dificuldades. Eu falo assim, nossa, eu falo assim, no Sudeste, eu que vim de São Paulo, né, fui para pesquisar os arquivos, pesquisei o arquivo em São Paulo, pesquisei os arquivos em Minas, e por isso que eu era encantada por arquivo, né, por isso que eu acabei direcionando o doutorado para o arquivo também, porque é isso que eu gostava. Agora, quando eu me deparo, né, com essa... porque a gente não tem um arquivo no Tocantins, você não tem um arquivo histórico, um arquivo de documental, né? Ainda não. Então, isso é um grande problema. E até para constituir esse arquivo do Tocantins, a gente tem que recolher, por exemplo, a Goiás, talvez a Mato Grosso, o Maranhão, enfim. Sim. O Tocantins é estado novo também. Ele, se eu não me engano, é de 88, né? Isso, 88, a partir da Constituição. Então, veja, o que fica de 87 para trás, vamos pensar, pode estar em qualquer lugar, né? Exato. Essa constituição desse espaço, desse arquivo público, né, é uma questão bem delicada. Não sei se alguém... desculpa só te cortando, por isso que quanto mais os documentos estiverem digitalizados, para a gente é muito mais tranquilo, porque você tem acesso, né? Na Biblioteca Nacional, qualquer arquivo, mas o duro é até encontrar essa documentação digitalizada. Eu não sei se algum dos nossos colegas tem algum questionamento, porque eu e a Regina somos de fácil prosa, né, gente? Então, a gente vai usar a audiência cativa de vocês para valer. Os meninos ficam quietos, né, Alessandra? E a gente fala. A gente fala pra caramba. Mas, Regina, assim, eu gostei, assim, tem muitas coisas, né, para te ver como a gente tem ainda a percorrer a coisa da história da educação brasileira, né? Muito. Dizer que já está ali a lista de presença, para quem tiver interesse em assinar a lista de presença do Diálogos. De outra forma, Regina, agradecer, assim, pelo teu empenho, pela tua disposição, pela troca de experiência. Eu aprendi bastante contigo, assim. Confesso que eu não tinha ideia da diversidade que era, né, o estado de Tocantins, né? A gente ouve falar, mas a gente não para e pensa, né, das dimensões, né, da política, da estrutura geográfica, né, do que ainda tem para se fazer na história da educação, que é um campo riquíssimo, eu sempre falo isso para os meus alunos. Né? Muito. Te agradecer e aí dizer para ti, né, tens aí um tempinho para te despedir, e muito obrigado, que a gente possa se encontrar de maneira
presencial nos eventos do INEP. Com certeza. Gente, eu que agradeço, Alessandro, pelo convite, né, agradeço a atenção, né, de vocês, os meninos e as meninas, vamos dizer assim. E aí, assim, agradeço, obrigada, né, por esse momento. Espero que eu tenha, né, ajudado em algumas coisas, pensar esse desafio de que é pensar, de que é fazer, né, pesquisa em educação. Então, tentei filtrar aí pela minha dissertação esse universo das fontes, esse diálogo que é importante, né? Então, agradeço, por isso que, assim, a tese fica como uma curiosidade, né? A tese é sempre um material que a gente coloca público para quem quiser olhar e conhecer um pouco o que é essa região, mas eu que agradeço e obrigada, tá bom? E a gente se encontra em outros momentos, com certeza. Viu, Alessandro? Você também fique convidado um dia a aparecer por aqui. É só me convidar que a gente pega uma linha dessas e vai. Eu queria pedir para as pessoas abrirem as suas câmeras, que é aquele momento que a gente faz da foto, né? Que eu acho que é importante. Eu acho que é legal, todo mundo se arruma. Eu adoro essa foto do seu grupo, assim, acho chique. Vou pedir para o pessoal abrir as câmeras aí para a gente tirar uma foto. Todo mundo aí com... Algumas pessoas com cara de cansado na terça-feira, já, né? Nem fale. Esse mundo virtual aí está acabando conosco, mas vai passar. Demais. Então, vamos lá. Então, pessoal, se puder abrir aí a câmera, para a gente poder fazer uma foto. Né? Então, eu vou tirar aqui. Opa, só um pouquinho. 1, 2, 3 e foi. Obrigado, gente. Uma boa tarde, Regina. Um grande beijo, querido. Um grande abraço para ti. Te cuida. Muito obrigado a todos e a todas pela presença. Vou interromper a gravação. E a gente se encontra mês